Olá, olá, meu amigo do canal. Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma rodada do Brasileirão. Estou aqui na presença ilustre de Matheus Câmara. Boa noite, Matheus. Fala Bruno, fala galera. Rodada agitada, tem treinador caindo, tem time que era favorito não conseguindo a vitória, tem time que os dois estavam em crise no confronto e resultado óbvio, o empate. Vamos falar um pouquinho sobre essa rodada do brasileiro que foi quente. Vamos falar aí dos principais jogos da rodada. Qual vai ser o primeiro aí que você puxa para a gente falar, Matheus? Vamos falar do derby, Corinthians e Palmeiras? Vamos falar. Inclusive, já começo aqui com minha crítica ao nome desse clássico Corinthians e Palmeiras, Derby. Eu acho um nome muito ruim. Já fica É aí porque a informação. Pô, eu acho nada a ver. Vou botar um nome clássico, só que é em inglês. Por que o nome é em inglês? Não indica qual time que está jogando. Não tem. Eu acho um nome muito sem graça. Acho que tava, sei lá, tipo um Cruzeiro Atlético que não tem nome. E alguém falou: não, clássico grande tem que ter um nome especial. Ah, põe clássico. Não, clássico é sem graça. Então põe derby, que é clássico em inglês. E botar. Eu acho extremamente ruim esse nome. e olhando o nome dos outros clássicos de São Paulo, né, tem o Choque Rei, tem o Majestoso, tem o Sansão, Derby, que fica um pouquinho para trás. E para mim, Exato. o melhor nome de clássicos do futebol brasileiro é o Grenal. Se alguém que É o mais discordar, tradicional. comenta aí embaixo, mas para mim eu acho o Grenal o mais bonito. É, com certeza. E o jogo? 2-0, tranquilo, né? O Palmeiras tendo sua revanche da final do Campeonato Paulista, que perdeu para o mesmo Corinthians. E num início de Campeonato Brasileiro, o Corinthians, vindo de alguns resultados até decepcionantes na Sul-Americana, enfrentou o Palmeiras, acabou saindo derrotado. Não teve o principal destaque na conquista do Campeonato Paulista, o Hugo Souza, nesse jogo, então o goleiro reserva não conseguiu fazer as defesas ali para salvar o time do Corinthians. Um resultado dentro do esperado, era mando do Palmeiras, os clássicos em São Paulo são com torcida única, e o Palmeiras tem um elenco melhor do que o Corinthians e fez valer dessa vez. Não conseguiu isso no Campeonato Paulista, mas agora conseguiu sair com a vitória no jogo. Exato. O Corinthians meio morno nesse jogo. Achei que o Palmeiras teve um domínio da partida e fez o 2-0 de uma forma bem natural, assim. Esperava talvez um jogo mais pegado, justamente por ter jogado há pouco tempo, decidido o Campeonato Paulista, mas não. Acho que igual eu falei, acho que foi um jogo, não foi fácil, mas foi tranquilo, assim. O Palmeiras construiu com muita naturalidade esse 2-0. Pois é, o Palmeiras estava com sangue no olho de querer devolver a derrota na final. E o Corinthians acho que não entrou com a mesma garra que estava na decisão. E ali foi um momento de muita tensão, de muita concentração. E passada ali aquelas decisões, o time do Corinthians deu uma baixa nesse foco que estava tendo ali naquele momento, que também foi junto com o jogo que precisava uma virada na Libertadores, acabou não conseguindo, mas foi um jogo desgastante mentalmente para o Corinthians, aquele 2-0 na Neoquímica Arena. E o Corinthians está sentindo um pouco essa baixa, mas no futebol brasileiro você tem momentos de alta, vai ter momentos de oscilação. Acho que o Corinthians está tendo agora um momento de oscilação, fez um campeonato paulista muito bom e resta ver o que vai ser desse time ao longo do ano. Não se sabe se o Ramon Dias vai ficar por toda a temporada, é um treinador que nunca caiu nas graças da torcida. Uma derrota num clássico pode pesar. Exato, mas eu acho que pro campeonato em si, é impressionante como o Palmeiras consegue pontuar bem sempre em campeonatos brasileiros, sempre ganhando clássico, ganhando jogo que joga mal, ganhando jogo que joga bem, mais uma vez despontando como um dos principais favoritos. Eu acho que o Corinthians ainda está ali naquela briga dele, a primeira metade da tabela. Não acho que briga por título, mas também não é o fim do mundo essa derrota. É um início de campeonato também, né? Os dois times preocupados com competições internacionais também, então não é um resultado que
Palmeiras ganhou, ai meu Deus, é o melhor time do Brasil, tá, é imparável, e o Corinthians perdeu também não é o pior time da Série A, que vai lutar contra rebaixamento, não, não vejo nenhum desses dois cenários, assim, tá bem ali no meio termo. Exato. E o próximo jogo, Matheus? Próximo jogo, vamos falar de dois times que estavam em crise e se enfrentaram. São Paulo e Cruzeiro. Eu ia falar Cruzeiro e São Paulo, mas foi São Paulo e Cruzeiro, porque o jogo foi no Morumbis, que para mim eu não consigo falar esse nome sem querer dar uma risada, que para mim Morumbis é um nome muito engraçado. E o Cruzeiro normalmente tem dificuldade contra o São Paulo, principalmente em campeonatos brasileiros, mas conseguiu ir no Morumbi e arrancar um empatezinho, Bruno. Exato, se eu não me engano, o time do Cruzeiro não ganha no Morumbi contra o São Paulo desde 2013, mais de 10 anos aí. É um adversário que historicamente tem ganhado bastante do Cruzeiro em campeonatos de pontos corridos, enquanto o Cruzeiro leva a melhor geralmente no mata-mata. Mas, igual você falou, eu achei que foi um jogo bastante brigado dos dois times. Talvez não foi o jogo mais brilhante tecnicamente, mas para dois times que estavam em crise, eu achei o jogo bom. Achei que os dois times competiram bastante, os dois times conseguiram criar o suficiente para ganhar essa partida. E no final, eu achei o 1-1 foi um resultado justo. O Cruzeiro começou melhor no primeiro tempo, depois São Paulo dominou a segunda metade do primeiro tempo. O Cruzeiro também teve um domínio maior no primeiro tempo, no segundo tempo, desculpa. Mas em nenhum momento achei que um time foi muito melhor que o outro. Foi um jogo muito pegado, muito brigado, muitos cartões amarelos. E 1-1 no final das contas, eu acho que resultado justo e os dois times mais ou menos contentes. Talvez o Cruzeiro um pouco mais. Mas eu achei um jogo ruim, não. Antes eu achava que seria um jogo bem fraco pela fase dos dois times. Mas mesmo com o time bastante mudado, eu achei que o jogo foi legal de assistir assim. Foi um jogo muito disputado, que era uma coisa que a torcida do Cruzeiro não vinha enxergando nesse time, que era uma competitividade tão alta, que era uma questão de disputar as bolas mesmo. Acho que o Cruzeiro conseguiu ter uma postura diferente nesse jogo. Depois de 3 derrotas seguidas, o Cruzeiro perdeu para o União Santa Fé na Argentina, perdeu para o Inter no Beira-Rio, perdeu para o Muxuque Runa no Mineirão e foi para o Morumbi com a ideia de vamos competir pelo menos. E o Jardim mexeu muito no time do Cruzeiro, deixou o Dudu, deixou o Gabigol no banco, teve mudança na zaga, teve mudança no meio campo e o Cruzeiro conseguiu disputar melhor uma partida. Poderia ter saído com a vitória, meteu bola na trave, mas concordo com você de que o empate foi um resultado justo. Acho que o Cruzeiro sai melhor por ter essa sensação de ter conseguido competir um pouco mais. O São Paulo estava sem os seus principais jogadores, sem Lucas, sem Oscar, sem Caleri, e estava um pouco perdido sem essas referências técnicas nesse jogo. Conseguiu um gol com o Ferreirinha de cabeça, mas não deu tanto trabalho para o Cássio e sem esses jogadores o São Paulo fica bem abaixo dos outros times do Brasil. Exato, eu achei o time do Cruzeiro foi um time coeso, né? Fez sentido o que os jogadores estavam fazendo dentro de campo. Mesmo não sendo, como eu falei, brilhantes, pelo menos parecia um time de futebol jogando, uma coisa que não estava aparecendo nos últimos jogos. Inclusive foi elogiado pelo treinador Leonardo Jardim, igual você falou, pela competitividade, então eu acho que a gente pode esperar uma escalação também fora do que estava vindo acontecendo do próximo jogo do Cruzeiro. Vamos ver se ele vai dar essa continuidade para esse time que se apresentou melhor diante de São Paulo, se ele vai mudar algumas peças de acordo com a característica do time do Bahia, né? O Cruzeiro também tem, em alguns setores do time, tem possibilidade de fazer essa rotatividade, né? Principalmente no ataque. Você precisa de um jogo de mais disputa física, você pode entrar com um centroavante como o Caio Jorge, que é o próprio Dineno, que está se recuperando de lesão, que são jogadores mais fortes fisicamente do que um Gabigol, por exemplo, que é mais baixo, não tem uma pegada tão forte no momento sem bola. E para um jogo que você precisa atacar espaço, de jogar em transição, talvez o Gabigol seja mais
indicado que ele é um jogador que ataca muito bem essa área protegida da defesa. Exato. Próximo jogo. Próximo jogo, Flamengo e Grêmio, ou Grêmio e Flamengo, que o jogo foi no Rio Grande do Sul. 2-0, dois gols da Arrascaeta, Quinteiros muito pressionados no Rio Grande do Sul. É impressionante como a imprensa no Rio Grande do Sul consegue botar pressão no treinador muito forte e não sei se dura depois do Grenal, só conferindo aqui, aproveitando que nós estamos com a tabelinha. Vamos ver. O Grenal é daqui a 2 rodadas, tem mais uma rodada e a próxima já é o Grenal. E a ideia do Grêmio talvez seja esperar até esse jogo. Se não ganhar do Inter, vai mandar embora. E o Flamengo conseguindo se recuperar depois de uma derrota no meio de semana na Libertadores, mostrando que tem um time muito forte, tem um trabalho que está dando resultado, então já espanta o que seria uma possível crise nesse trabalho do Felipe Luiz, caso perdesse para o Grêmio, 2 derrotas consecutivas, já cria aquele burburinho. O Flamengo consegue espantar essa possibilidade de uma forma até fácil, eu achei. Acho que é a mesma coisa que eu falei do Palmeiras. Foi uma vitória que veio de uma forma muito natural, assim. Você assistiu o jogo e falou, o Flamengo vai fazer gol, eles vão lá e faziam. O Flamengo tá jogando bem, vai fazer mais um. Foram lá e fizeram mais um. O Grêmio em nenhum momento impôs uma grande dificuldade para o time do Flamengo. E mais um técnico que está aí na corda bamba no Campeonato Brasileiro, nas 3 primeiras rodadas. Ele que tinha tido um começo de trabalho bom, né? Ele estava sendo bastante elogiado no começo do ano. E agora já tá com assento quente. E provavelmente a diretoria do Grêmio, eu imagino que já deve estar estudando um pouco o mercado. Renato Gaúcho acabou de sair, né? Senão, quem sabe, mais uma volta lá para Porto Alegre. Mas o Grêmio também, eu acho que mostra muito bem esse jogo, a briga dos dois times. O Flamengo briga pelas cabeças e o Grêmio ali no meio de tabela, tentando terminar ali num G8. É o que a gente imaginava já no começo. E vamos ver se cair treinador, começar uma crise, perder clássico, talvez as pretensões do Grêmio fiquem até um pouco mais humildes, quem sabe comece a ser uma briga na segunda metade da tabela, mas eu ainda acho que é um elenco que tem uma certa qualidade para passar o campeonato sem grandes sofrimentos. Eu concordo com você, acho que o elenco do Grêmio não tem qualidade suficiente para disputar grandes coisas. Você tem ali alguns jogadores que são até interessantes, acho que o Wagner Leonardo um bom zagueiro, acho o Vilhaçante um bom meio-campo, o Bryce White para o Campeonato Brasileiro é um bom centroavante, mas não tem muito mais de onde tirar ali nesse time. E você falou de possíveis nomes para o Grêmio, meu feeling é Mano Menezes. Nossa, aí eu colocaria o Grêmio um pouco mais para baixo. Não sou fã do trabalho de Mano Menezes. E é impressionante também como o Arrascaeta era bom, né? E estava num momento mais apagado, muitas lesões, sem muito brilho. Chega num jogo qualquer de Campeonato Brasileiro, ele faz 2 gols, resolve o jogo, e é isso. Ele tá aí também há 10 anos no futebol brasileiro, tem 8 pelo menos que ele tem grande destaque. É um jogador que você ter no elenco é muito bom, porque ele pode às vezes passar um tempo sem fazer nada, um tempo um pouco apagado, mas em momentos importantes você sabe que ele vai aparecer e vai decidir jogos. O problema do Arrascaeta sempre foi físico, né? Acho que técnico ninguém nunca duvidou da qualidade que ele tem. Desde os tempos de Cruzeiro ele já jogava muita bola, já decidiu as Copas do Brasil que ele ganhou aqui com o Cruzeiro. Nesse time do Flamengo também sempre peça fundamental nos principais títulos. E acho que o Arrascaeta ele tá nessa briga aí para ser um dos maiores estrangeiros que já teve no futebol brasileiro. Se for comparar tudo que ele ganhou, o tempo de regularidade e a qualidade que ele tem, eu acho que ele
senta nessa mesa aí dos grandes estrangeiros que a gente já teve aqui. Exato. Se for colocar título, é o quê? Três Copas do Brasil, duas Libertadores. Tem Quatro uns Copas do dois Brasil, pra você brasileiros aí ver. também com o Duas com o Flamengo. Flamengo e duas com o Cruzeiro. Quatro Copas do Brasil, duas Libertadores, Dois brasileiros, dois brasileiros. É, não é para Copenha qualquer um. estadual. Gols É, sim. importantes. É, Ele saiu de uma forma feia do Cruzeiro, mas dá para dizer que até aquele momento ele era um ídolo da torcida. No Flamengo também dá para se considerar um ídolo por tudo que ele conquistou. Então, assim, é um jogador muito grande em dois clubes muito grandes do futebol brasileiro também. saiu estranho do Cruzeiro, mas também depois os que saíram depois saíram pior, então a saída dele ficou até um pouco menos ruim, digamos assim. Mas, Matheus, falando de treinador no mercado, tem um novo aí que caiu lá na Vila Belmiro. O senhor Caixinha, Senhor Pedro Caixinha está desempregado. já era uma notícia que estava pintando, né, de que o trabalho dele não estava conseguindo engrenar, de que a torcida estava insatisfeita, tinha pressão. Ficou quase um mês sem ter o Neymar, que faz muita diferença nesse time do Santos quando ele está saudável, porque, sendo bem honesto, não vejo grande coisa nesse time, acho que é um time bem limitado, mas o trabalho dele também não engrenou, teve mais derrotas do que vitórias, isso pegando a parte mais fácil, em tese, do calendário, né, campeonato estadual. Santos agora vai ter que pensar muito bem no que é da vida, a gente tem nomes do mercado como o Dorival, que acabou de ser da seleção, tem o Tite, mas não sei se eles aceitariam o Santos. Tem o Fernando Diniz, mas também não sei se daria liga com esse time. Ele já teve no Santos uma vez, não deu muito certo. Tem o Sampaoli, que é um estrangeiro, que já treinou o Santos, então já conhece ali o ambiente. Será que daria certo com um vestiário com o Neymar, com esses outros nomes que o Santos tem? Não sei. É uma decisão que o Santos vai ter que tomar e vai ter que pensar com muito carinho. Acho que todos esses nomes que você falou aí são bons nomes, mas também com estilos de jogo completamente diferentes um do outro. Então tem que ver o que o Santos quer. Para mim, eu acho que a gente já falou também isso em outro vídeo. Eu acho que a diretoria do Santos está um pouco descolada da realidade. Desde aquele jogo lá contra o Vasco, que eles tratavam como vexame não ganhar do Vasco, em São Januário, né, inclusive. Mas eu acho que o Santos e talvez a torcida santista considera o time deles bem melhor do que eu acho, principalmente sem o Neymar. Eu acho que eles têm alguns bons jogadores ali, mas é um time bem de meio de tabela. E eles não atingiram o que a diretoria esperava, eu imagino, e por isso o Caixinha foi mandado embora. Mas eu acho que ele é um bom treinador. Ele jogou sem o Neymar, torna esse time do Santos de comum para fraco. E agora estão sem treinador, vai ter que ir no mercado, provavelmente vai ficar aí mais uma ou duas rodadas com o técnico interino. Tem que ver como é que vai ser o resultado dessas próximas duas rodadas. Se não somar ponto, eu acho que o Santos é mais um que talvez tenha que mudar o status de briga por G8 para briga pela segunda metade da tabela. É, você falou que o time do Santos sem o Neymar ali no meio de tabela, eu acho que esse time sem o Neymar briga para não cair mesmo, se manter na primeira divisão. É isso que esse time tem que pensar, porque não tem muito de onde tirar ali. O Tiquinho já não é mais o mesmo jogador que era em 2023. Ele talvez tenha sido um dos que mais sentiu aquela queda do Botafogo. Ele teve também problemas pessoais, é verdade. Não sei até que ponto se impactou ainda mais no futebol dele, mas foi um dos caras mais marcados daquela derrocada do Botafogo. O Soteldo vive de brigarecos. O Guilherme não está conseguindo desempenhar muito bem no Campeonato Brasileiro, como foi no Campeonato Paulista. A gente tem uma zaga com Gil e Zé Ivaldo,
torcida do Cruzeiro lembra do Zé Ivaldo, que é sujeito a chuvas trovoadas também. Fica um time fraco ali que, sem o Neymar, é naquela parte de baixo. Com o Neymar, queria aquela expectativa dele voltar a ser o grande Neymar que a gente já viu, mas não está rolando até agora. E sobre o Fluminense, o time vencedor, para a gente não ficar só no Santos, 100% com o Renato Gaúcho. O Renato, ele entende de vestiário, né? O Fluminense tem um elenco veterano já, então eu acho que a combinação com o Renato Gaúcho, principalmente nesse primeiro momento, vai ser muito boa, porque ele é um cara que é muito bom em unir o grupo, em motivar. E os jogadores do Fluminense sabem jogar futebol, né? Não, não é um time horroroso, também não é um time brilhante, mas está aí ganhando de 1-0 em 1-0, você soma 3 pontos igual que quem ganha de 5. E só voltando para o Santos, a gente falou da falta do Neymar, o Neymar que voltou, no segundo tempo desse jogo ele jogou, não fez nenhum grande jogo, mas ele está de volta. Vamos ver se ele vai ser titular já na próxima rodada ou se esse retorno dele vai ser de uma forma mais progressiva. E o Fluminense vai somando esses pontinhos que são importantes, né? A gente colocou o Fluminense numa briga mais abaixo no nosso, na nossa tier list, que ainda era com o Mano Menezes, e se a gente falou de dois times que estão olhando para cair um degrau nessa briga, eu acho que o Fluminense é um que, com esses resultados, pode começar a olhar um pouco mais para cima também. Sim, com certeza. Você bem destacou, o Renato Gaúcho chega já dá aquela sacudida no vestiário, renova o ânimo dos jogadores. E o time do Fluminense tem alguns valores individuais até interessantes. Tem o John Arias ali, que é um excelente jogador. O Cano viveu um 2024 muito ruim, mas agora em 2025 voltou a fazer muito gol. Tem um Fábio ali atrás que dispensa comentários. Tem um Thiago Silva também que, mesmo veterano, continua sendo um absurdo. Então, o time do Fluminense tem de onde tirar. Sabe uma pessoa um jogador que eu gostaria de ver no Fluminense com o Renato Gaúcho? Diga. John Kennedy. Eu acho que ele ia conseguir dar uma acalmada nas festas do Kennedy, que está agora brilhando no México, né? Eu acho que saiu um pouco ali do Rio de Janeiro, fez bem para ele. Mas eu acho que seria legal um John Kennedy com o Renato Gaúcho. Eu acho que esse tipo de jogador é o cara que o Renato gosta de trabalhar. O Renato no Grêmio tinha fama de reviver algumas carreiras. Não que o John Kennedy teve com a carreira assim, acabada, né? Longe disso. É jovem ainda. Mas foi uma fama do Renato que ele pegou nessa volta ao Grêmio, né? Trabalhando com jogadores que os outros clubes não queriam, dá pra gente destacar assim. E Bruno, só seguindo para um jogo aqui, Fortaleza e Inter terminou 0-0, mas teve gol. O Moisés fez o gol. Na comemoração, o Daverson deu um empurrão nele, ele machucou, teve que ser substituído e o juiz anulou o gol depois. Ou não, golaço, inclusive. Um gol de bicicleta, né? Tudo bem que sem goleiro, mas foi uma porrada ainda. Acho que mesmo se o goleiro tivesse pronto, não ia pegar aquela bola, não. E eu acho que um ponto importante para o Inter o Fortaleza, para mim, jogando em casa, é favorito contra talvez todos os times do Campeonato Brasileiro. Qualquer ponto que você conseguir no Castelão como visitante é sempre bom. E o Inter começa bem o Campeonato Brasileiro, ganhou tranquilo do Cruzeiro na última rodada, agora soma mais um ponto. Eu acho que essas 3 primeiras rodadas mostraram bem onde cada time ali tem como teto e como piso de expectativa para as 38 rodadas. Eu acho que foi uma amostra bem legal para a gente ver. Eu acho que não tem ninguém ali que está destoando muito do que você espera ao longo das 38 rodadas. Um time que perdeu muitos jogos que você acha que vai ganhar muito, ou um time que teve uma sequência tranquila e ganhou bastante e está numa posição mais acima do que é esperado.
E os dois times são muito bons. Eu acho que Fortaleza talvez fique um pouco triste, porque jogando em casa contra um adversário provavelmente direto para essa briga ali no G4, esses 3 pontos eram importantes, e o Inter contente com esse um pontinho fora de casa. É um jogo de duas equipes que ficaram na parte de cima da tabela temporada passada, acho que planejam manter esse sucesso nessa temporada. E, como você falou, um ponto importante para o Inter, acho que o Fortaleza também não vê como 2 pontos perdidos, assim, porque o Inter tem um grande time. E agora seguem de forma normal também na competição, acho que não muda a ideia de nenhum dos dois ao longo do campeonato. Exato, acho que são dois times muito fortes que devem brigar ali, igual eu falei, nas 4 primeiras posições, a não ser que algum dos dois perca o treinador, que para mim, nos dois casos, são talvez a peça mais importante nesse trabalho aí desse ano, né? O Inter, eu acho que corre risco ali, talvez com o Roger, uma seleção brasileira, se não conseguirem um nome gringo, que eu acho que é a expectativa nesse começo da CBF, mas é a CBF, então a incompetência é sempre esperada, e eu acho que talvez sobre para o Roger Machado, que é um baita treinador, é um excelente treinador, eu não acho que seria um nome ruim para a seleção, e o Voivoda, que também é sempre sondado, né? Sempre que um time, principalmente ali São Paulo e Rio de Janeiro, manda o treinador embora, eu acho que o Voivoda é um dos primeiros nomes que os times sondam, e até agora ele não aceitou uma proposta para sair, mas é aquele negócio, a gente nunca sabe quando vai vir uma proposta recusável por ele. Mas você já recusou todas essas outras de mais diversos times, já Flamengo, São Paulo, Corinthians, e já viveu de tudo um pouco no Fortaleza também, que Voivoda saindo talvez seja num final de temporada, assim, acabou ele, não, vamos seguir agora daqui para frente, não vejo ele saindo no meio de uma temporada. Uma pegada meio Jürgen Klopp, né? Fiz meu trabalho e dá uma descansada aqui também. Eu não acho E, que vai acontecer, não. Eu acho que ele vai continuar ainda por um bom tempo no Fortaleza. Eu acho que o match dos dois é muito bom. Ele também morando em Fortaleza, ganhando com certeza um salário muito bom, um bom time disputando lá em cima, não tem razões ou motivos para querer sair também. isso aí. Para a gente fechar o vídeo com assunto aleatório, o Bruno falou de Fortaleza. Se você tiver dinheiro, tiver condição de ir, vá e vá no Beach Park, que é o melhor parque aquático que eu já fui na minha vida. Nunca fui no Beach Park. Vou ter que deixar essa recomendação só para você. Nunca fui a Fortaleza, inclusive. Para Fortaleza é uma cidade legal, mas já visitei cidades do Nordeste que me encantaram mais. A cidade do Nordeste que eu mais gostei de visitar é João Pessoa, que é uma cidade muito bem arrumada e talvez não tenha tanto um hype como outras cidades, tipo Fortaleza, Natal. Então dá para ter um ambiente mais até tranquilo ali na cidade. Eu gostei muito de todas, já fui nessas três aí que eu citei e gostei muito de todas. Se você gosta de praia, no Brasil tem diversas opções, o Nordeste é cheio de praia linda, cheio de praia maravilhosa. Então aproveite e visite as praias. E o Beach Park, se você for em Fortaleza, que tem brinquedos para todos os gostos. Tem os sidecars, tem os tranquilos e é diversão garantida. Exatamente, fica aí a propaganda de graça para o Beach Park. Eu, como um turista, eu gosto de visitar sempre praia de cidade pequena. Praia de cidade grande eu sempre acho uma coisa meio esquisita, assim. Eu acho que não combina. Eu sou um cara que sai de férias, eu quero ir uma cidade que tem 3 casas, rua de terra. Você vai pro restaurante da cidade andando, senta na pracinha tomando sorvete. Eu não gosto dessa de viajar para uma outra cidade grande para curtir a praia, não. Eu gosto sempre de buscar lugares mais desertos. Aí fica a Mas, dica do Bruno também, mostrando que é um cara mais recluso na hora do descanso.
Exato, e é isso, né? Batendo aqui 30 minutos de vídeo já. A pessoa que assistiu até aqui tem que fazer o quê, Matheus? Tem que deixar o like, comentar aqui embaixo o que acha dessa rodada, sobre esses jogos que a gente comentou, algum destaque dos outros jogos da rodada também, que hoje não deu para falar de todos. Se inscrever no canal, se ainda não foi inscrito. Estamos com a tentativa de chegar aos 200 até o final de abril. E compartilhar o conteúdo com todo mundo. Exato. Se você gostou, compartilhe com amigos. Se você não gostou, compartilhe com um amigo para vocês dois xingarem a gente juntos. E até o próximo vídeo, né? Até quinta-feira. Quem sabe eu acho que tem mais um vídeo aí no canal para vocês. É isso aí, até quinta, galera. Valeu!